A Lua está entrando com 2 dispositivos. Tá. Então, vamos lá. Bom dia a todo mundo. A gente vai falar hoje sobre geometria de posição. A gente está na frente a capítulo 4, né? E o que é a geometria de posição? A gente vai caracterizar alguns elementos que a gente precisa saber no plano, né? Por exemplo, a gente vai determinar 3 tipos de elementos principais aqui a princípio, que seriam eles. O que é o ponto, reta e plano? Por que a gente precisa definir o que é ponto, reta e plano? Eu tenho aqui, para determinar um ponto, o que eu preciso? Eu preciso de 2 pontos, né? Um ponto é um ponto no espaço, é uma região no espaço, né? Seja ela muito pequena ou grande, mas a gente considera ele que um ponto é um ponto mínimo no espaço, um espaço muito pequeno. E se eu tiver 2 pontos, esses 2 pontos eles vão me determinar uma única reta, ok? Essa é a determinação, são os postulados de determinação. Se eu tiver 3 pontos não colineares, o que são não colineares? Que não estão na mesma reta, aí eles vão determinar um plano. Por quê? Porque se eles não estão na mesma reta, eles vão determinar no mínimo 3 retas. Olha só, conseguiria determinar uma reta aqui, entre AB, uma reta aqui entre BC e uma reta aqui entre AC. Então, com esses 3 pontos, eu conseguiria determinar o quê? Um plano. E esse plano conteria todos esses 3 pontos desses. E essa reta conteria todos esses pontos. Então, a gente vai... Hoje a matéria é bem definição, gente. Bem definição mesmo. Olha só. Então, a gente viu o postulado da determinação. A gente vai ver postulado da divisão. O que seria divisão? Ele está falando assim, se tem uma reta AB e você tem um ponto, você pode ter 2 semirretas. Por quê? Você tem uma semirreta de O até A e você tem uma semirreta de O até B. O que é semirreta? É um ponto que divide essa reta T em 2. Pronto. Uma reta, ela pode pertencer ao plano e dividir o plano em 2 regiões determinadas semiplanos. Ou seja, se eu tiver um plano aqui, traço uma reta, eu posso ter o semiplano alfa e o semiplano alfa 2. Isso é algumas características, gente, que a gente vai conseguir entender com a prática. Postulado da inclusão, olha só. Entre 2 pontos de um plano, sempre é possível inserir um terceiro. Ou seja, esse postulado é a garantia de que, se o ponto não possui dimensão, como assim? Ele não é grande, ele não é grande o suficiente, sempre entre 2 pontos você consegue colocar um terceiro ponto. Esse é o significado desse postulado aqui, postulado da inclusão. Aí a gente tem ainda esse aqui. O que seria esse postulado da inclusão? Ele fala assim, que a reta formada por 2 pontos distintos está contida nesse plano, né? Então, você tem várias retas nesse mesmo plano. Por quê? Porque se tem 2 pontos num plano, você tem uma reta aqui. Se tem 2 pontos nesse plano, você tem vários pontos aqui entre esses 2 pontos. Por quê? Porque sempre é possível colocar um terceiro ponto entre 2 pontos. Aí a gente vai para o que mais é comum cair, que é a determinação relativa entre retas.
que são retas coplanares? Retas que fazem parte do mesmo plano. O que são retas não coplanares? Retas que não pertencem simultaneamente ao mesmo plano. Por exemplo, aqui no 1 a gente tem duas retas paralelas distintas. Por quê? Elas estão paralelas, elas nunca vão se encontrar, mas elas estão no mesmo plano. No 2, a gente tem aqui duas retas paralelas coincidentes. O que seriam duas retas paralelas coincidentes? Elas estão uma em cima da outra. Então, todos os pontos delas são incomuns. E o 3 aqui, a gente tem duas retas concorrentes. Por que duas retas concorrentes? Porque elas estão cruzadas entre si, elas interceptam em um único ponto. Ou seja, a interseção entre essas duas retas é um ponto P. Então, olha só, retas paralelas distintas, o conjunto entre elas, a interseção é vazio, porque elas nunca se encontram. Nas paralelas coincidentes, é a própria reta, ou seja, a interseção entre elas é a própria reta. E nas concorrentes, a interseção entre elas é um ponto P. Nas retas não coplanares, elas nunca vão fazer parte do mesmo plano. Ou seja, uma está no plano 1 aqui, a outra está secante a esse plano, mas nem está encostando nela. Ou seja, a interseção entre elas é um ponto vazio. Só que não existe simultaneidade entre T1 e T2. Não existe interseção entre elas. Então, a gente vê a posição relativa entre retas. Agora, a gente vai ver posição relativa entre o ponto, entre o plano e a reta. O que seria a relação relativa entre o plano e a reta? Primeiro, a gente tem aqui uma reta T que está contida no plano. Esse é o primeiro. Segundo, uma reta T que está secante ao plano, ou seja, é como se ela estivesse furando o plano. Ela corta aqui em cima, fura o plano e sai aqui embaixo. E uma reta 3, que ela está paralela ao plano, ou seja, ela nunca vai interceptar. O conjunto de interseção entre essa reta aqui e o plano é um conjunto vazio. Posição relativa entre planos. O que seria a posição relativa entre planos? Você tem aqui o α1 igual ao α2, ou seja, esses planos eles são paralelos coincidentes. No 2 aqui eles são paralelos distintos. E no 3 esses planos são secantes. Então, sempre que a gente vai relacionar um plano, a gente chama de secante. Se a gente for relacionar retas, a gente chama de concorrentes. Então, aqui, a interseção entre eles é eles próprios. A interseção entre eles é vazio e a interseção entre esses dois planos aqui, que são secantes, é uma reta. Determinação de um plano. Gente, esses conceitos eles são importantes para quê? Porque quando a gente vai para fazer questões de vestibulares que eles não dão a figura, se você souber esses conceitos aqui, você vai entender onde estão as retas, onde estão os pontos, e assim você consegue resolver a questão. Determinação de um plano. O que seria a determinação de um plano? Se eu quiser determinar um plano, seria essa região azul. Como é que eu faria para determinar esse plano? Eu poderia ter 3 pontos não colineares. Né? O que seriam 3 pontos não colineares que não estão na mesma reta, determinam um plano. 2 retas não paralelas, ou seja, 2 retas concorrentes determinam um plano. 2 retas paralelas distintas determinam um plano, ou seja, vai ter um plano que vai conter as duas, sempre vai ter. E uma reta e um ponto que não pertence a essa reta vão determinar um plano. Ou seja, olha só, o que seria determinar um plano? Seria isso aqui. Tracei A, B, tracei aqui e tracei aqui. Tá vendo que esses 3 pontos eles formam uma figura geométrica aqui, formam um plano aqui? Olha só, se eu traçar aqui e traçar aqui, essas 2 retas concorrentes elas formam um plano. Esse plano aqui.
essa figura que está contida nesse plano. Essas duas retas paralelas, elas vão formar sempre um plano aqui, ó. E essa reta e esse ponto, se eu ligar eles vão formar esse plano aqui, ó. Por isso, sempre tem a determinação de planos através dessas propriedades. Transitividade do paralelismo. O que é isso aqui? Estou falando assim, ó, se α1 é paralelo a α2 e α2 é paralelo a α3, logo α1 é paralelo a α3. Ou seja, se esse é paralelo a esse, esse é paralelo a esse, esse é paralelo a esse. Acabou. Ou seja, existe uma transitividade entre os planos. Extensão do teorema de Euclides, o que é? Ele fala assim, dado um plano alfa, um ponto P que não pertence a alfa, então existe um único plano alfa1 paralelo a alfa que contém esse plano. O que seria isso? É como se fosse uma transitividade. Ele está falando, se o P está aqui, existe um plano que contém esse ponto P que é paralelo a esse plano. Ou seja, ele está falando que existe sempre um plano paralelo a outro. Extensão do teorema de Tales. Então, se eu tiver vários planos definidos, α1, α2, α3, com uma reta secante aqui, duas retas secantes entre eles. Se eu pegar essa relação entre A1 e A2 dividido por B1 e B2, isso vai ser válido aqui também. Por quê? Porque é um teorema de Tales. Então, esse aqui, A1, A2 dividido por B1, B2, vai ser igual a A2, AN dividido por B2, BN. E assim sucessivamente. Ângulos entre retas. O que é um ângulo? É quando eu tenho a formação de uma distância a partir de um ponto em comum. Então, ó, se eu tracei essa reta T aqui no plano alfa e tracei uma reta S perpendicular, não, secante ao plano, eu posso ter uma reta S', trazer uma reta S' para cá, ó, trazer uma reta S' que corte o T, ou seja, uma reta S' ou uma reta T' que corte, e eu vou ter um ângulo entre elas. Esse ângulo entre elas eu tenho aí como determinar. Por exemplo, eu tenho um caso de retas ortogonais. O que são retas ortogonais? Retas que formam um ângulo de 90 graus. Então, ó, retas ortogonais são retas reversas. O que são retas reversas? Que não estão no mesmo plano. Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano, que possuem entre elas medida de 90 graus. Retas perpendiculares são retas que interceptam segundo um ângulo de 90 graus. Beleza. Tem aqui reta perpendicular ao plano. Se eu tiver essa reta T aqui, tá vendo que eu tenho várias retas aqui? Se essas retas elas pertencem a esse plano alfa, todas essas retas aqui elas são perpendiculares a T. E eu posso falar que são retas reversas com T. Por quê? Porque T está em outro plano que não é esse plano alfa. Assim, eu posso falar que R1, R2 e R3 são retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas que se cruzam. Essa condição de perpendicularismo, ela indica o quê? Ela indica o seguinte. Você tem uma reta T. E você tem uma reta R1 aqui. Essa reta R2 está interceptando com R1, mas não está interceptando com T aqui. E se formam entre elas um ângulo de 90 graus, aqui e aqui, consequentemente, você tem uma reta R2 aqui, que vai formar um ângulo de 90 graus aqui, junto com essa reta aqui, ó. Ou seja, essa aqui, ela pode ser escrita de uma maneira que seja perpendicular à reta T também. Ou seja, que seja ortogonal, né?
Aí a gente tem o seguinte. A gente tem teorema das três perpendiculares, que é basicamente isso aqui que eu estava falando com vocês. Ó. Reta perpendicular a um plano, essa condição de perpendicularismo. Se eu tenho essa reta T perpendicular a essa reta S, e essa reta S perpendicular a essa reta R, eu vou ter, consequentemente, uma reta T1 que vai ser perpendicular a R e vai ser perpendicular e tal que essa reta ela intercepte nesse ponto aqui, formando esse ângulo de 90 graus. Essa condição é isso aqui. Tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo vai formar 90 graus com quem? Com essa reta aqui. Porque a partir disso, o que eu consigo formar? Eu consigo formar um triângulo. Vou mostrar para vocês como é que a gente vê isso. Olha esse exercício. Eu quero determinar a área desse triângulo aqui, que formou num cubo. Eu sei que o cubo tem dimensões iguais a 1. Então, ó, aqui é 1, aqui é 1. E aqui atrás é 1 também. Tá, só que esse cubo, esse triângulo, ele não está certinho formado aqui na frente, ele está lá no vértice atrás. Então, eu consigo falar que eu tenho essa medida aqui, e essa medida, ela tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ou seja, essa reta aqui e essa reta aqui, e essa reta aqui, ó, elas formam um ângulo de 90 graus aqui. Por que isso é importante? Isso é importante porque se eu sei que aqui vale 1, aqui vale 1, eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus, consequentemente, esse lado aqui vai valer raiz de 2, que é como está aqui, ó, raiz de 2. Então, se eu quero calcular a área desse triângulo, é só eu pegar esse lado aqui, vezes esse, dividido por 2, que é assim que a gente calcular um triângulo. Então, raiz de 2 sobre 2. Essa seria a área desse triângulo. Sem dificuldade nenhuma. Só entendendo aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus devido àquelas condições de perpendicularidade. Então, essa matéria, gente, é muito visual mesmo. Então, resumo, o que a gente falou hoje? A gente falou de retas, posição relativa entre retas. Então, ó, paralelas distintas, nenhum ponto em comum. Paralelas coincidentes, as próprias retas são incomuns. Concorrentes têm um ponto em comum. E retas reversas que não estão no mesmo plano. Então, 4 tipos aí. Posição relativa entre um plano e uma reta. Você tem a reta secante, quando ela corta o plano, uma reta contida no plano e uma reta paralela ao plano. Reta perpendicular ao plano. Ela vai ser perpendicular se ela for perpendicular pelo menos a 2 retas não paralelas de alfa. Como assim? Se ela tiver 2 retas aqui, essas retas são concorrentes, e ela for perpendicular a essas duas, então essa reta vai ser perpendicular ao plano. Né? Então, você pode ter aqui R1 e R2, retas não perpendiculares, R1, retas concorrentes, e T ser paralela às duas. Assim, você tem T paralelo ao plano alfa. Determinação de um plano. A gente tem 4 tipos de determinação. 3 pontos distintos não colineares, 2 retas concorrentes, 2 retas paralelas distintas e uma reta e um ponto que não pertence a essa reta. Posição relativa entre planos. O que a gente tem? Alfa igual a beta são planos paralelos coincidentes, todos os pontos em comum. Paralelos distintos, nenhum ponto em comum. E planos secantes, onde a gente vai ter uma reta em comum.
extensão do Teorema de Tales, né, que a gente já cansou de ver aí. A gente tem A1 dividido por B, A1, A2 dividido por B1, B2, vai ser proporcional a A2, A3 dividido por B2, B3, e assim por diante, isso sempre vai ser constante. Aí a gente vai para a segunda parte da nossa matéria, que é falar de projeções. Quando a gente fala de projeções, o que a gente vai falar? A utilização de projeção é muito importante, e é um dos conteúdos que cai no Enem e despenca. Essa parte de projeção é o que mais cai. Por quê? Ele vai te dar plantas, vai te dar projeções, vistas ortogonais, vistas horizontais. A gente precisa entender o que são esses nomes, porque é difícil, os exercícios não são. Por exemplo, uma planta de uma casa é uma projeção vista do alto. É como se estivesse no alto, vendo embaixo, você tem a projeção daquela casa, né? Assim como a gente tem 3 elementos importantes. Superfície de projeção, no caso da casa, seria o chão. A projeção em si, que é a figura que vai estar formando. E os raios projetantes ou os raios de projeção, que é, vamos dizer, a iluminação. Uma superfície de projeção seria mais ou menos isso aqui. Ó. Se eu pegar uma lanterna e iluminar isso aqui, perceba bem, formou uma sombra lá atrás. Né? Olha lá. Formou uma sombra lá atrás. Então, eu tenho a parede como minha superfície de projeção, meu objeto sendo minha mão, e eu tenho os raios projetantes sendo a lanterna do celular. Né? Os raios que estão indo aqui, no caso, quase que paralelo. Aqueles são mais cônicos, porque dependendo do tamanho, da distância, minha mão vai aumentar ou diminuir. Eu vou falar por que isso acontece. São projeções cônicas, vocês vão entender o porquê. Então, é basicamente assim que funciona. Então, eu tenho os raios projetantes, a superfície de projeção, o objeto e a projeção. Beleza. Nas projeções, por exemplo, pensei em um caminho, uma formiguinha, que saiu do ponto A, passou pelo ponto V aqui em cima no vértice e voltou aqui para o ponto N. O caminho que ela percorreu, se eu ver de cima, ela vai andar em linha reta, de A até O. Ela vai andar em linha reta, de O até M. E pronto. E se ela sair de M até D, ela vai andar novamente em linha reta, de M até D. Então, essa projeção vista de cima. Se eu pedisse a projeção vista de lado, também é possível. Ou de frente, vai depender sempre de onde eu estou olhando. Então, a gente tem a classificação das projeções quanto ao ângulo dos raios projetantes com a superfície. Como assim o ângulo dos raios projetantes? Projeção ortogonal é quando os raios projetantes formam 90 graus. Projeção oblíqua é quando é diferente de 90 graus. Existe uma inclinação.